Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Raquel, eu sou artesã e agora eu me aprofundei no mundo pet, que é um mundo que realmente me encanta. Eu já trabalho com o mundo pet, né, com as minhas pets e faço as tradicionais, mas eu sempre busco algo novo, coisas novas que eu acho muito interessante. E uma delas me chamou muita atenção. Eu nunca havia visto, mas eu pensei a respeito e comecei a pesquisar, que é a cama octogonal, que são com 8 lados. Só que, assim, o meu trabalho eu faço com dupla face, normalmente com 2 tecidos, porque eu acho que você tem que ter a possibilidade de um dia estar de um lado e o outro do outro, e se sujar também fica mais fácil da pessoa poder ter mais tempo para lavar. Então, assim, todas são laváveis, com fecheclé. E eu não consegui encontrar isso em lugar nenhum. E eu fiquei muito afim de fazer. E eu consegui fazer e ficou, assim, ficou muito legal. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também gostariam de saber como é que faz. E eu vou dar essa dica pra vocês. Eu vou fazer uma caminha ortogonal pet. E eu vou fazer agora o corte dos tecidos e vou postando pra vocês poderem ver o trabalho todo feito. Tá bom? Até daqui a pouco. Então, gente, eu optei por 2 tecidos diferentes, como eu havia dito antes, né? Eu gosto de fazer a dupla face. Então, vamos lá. O meu tecido principal, que vai ficar no meio, que vai ficar dentro da caminha, é esse azul, né? Esse azul de âncora. Então, o que eu fiz? Eu fiz a medida de 70 por 70 para conseguir achar um redondo que coubesse a medida que eu queria. Então, como é que eu fiz isso? Dentro do 70 por 70, eu peguei o meio do tecido, que é esse aqui, vinquei, ó, fiz o vinco, tá? Fiz o vinco do meio. Desse vinco do meio, eu fiz um outro vinco, eu reparti o tecido em outro meio, ó. Como se fosse uma fatia de pizza, na verdade, né? E vou repartir de novo, mais uma vez. Por quê? Porque são 8 lados, então eu preciso que ele esteja dessa forma. Daqui, o que eu posso dizer? Eu trabalho muito com olhômetro, né? Então, assim, como é meu primeiro vídeo, eu prometo que da próxima vez eu vou fazer uma coisa bem mais caprichada. Mas enfim, vamos lá. O que você pode fazer aqui para vincar? Você passa ferro. O ferro é o necessário e é o perfeito, porque você passou o ferro, vai estar tudo marcadinho, não tem erro. As medidas vão ser iguais. Então vamos lá. Eu fiz, achei meu meio, agora eu abro o tecido todo de novo. Fiz a marcação do meio, tá vendo? E dessa marcação, eu tenho, ó, um lado, tá vendo? Eu marquei até com caneta. Um lado, outro lado, outro lado, outro lado, outro, outro e mais outro. E outro aqui. Então eu tenho 8, se a gente contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados perfeitos. Esse é o meu molde, esse é o molde que eu tenho. Então, como é que a gente vai fazer o molde da base da caminha? Aqui eu tenho 26 centímetros, tá? Em cada um deles eu tenho 26. 26, 26, 26, 26. Só que eu preciso de 26 com uma sobra por conta da costura, porque eu vou overlocar e vou costurar. Então essa aqui a gente já tem pronta, que é a base da cama, que pra mim é a parte da frente, né, que a gente vai olhar. Eu gosto desse azul, então pra mim eu escolhi ele. E a parte de baixo, eu tenho esse outro tecido, que também é de marinheiro, que eu acho uma graça, inclusive. Eu fiz maior, eu fiz 3 centímetros a mais nele inteiro. Por que eu fiz 3 centímetros a mais? Porque aqui vai entrar um fecheclé. E nesse fecheclé eu vou fazer o acabamento. Então eu preciso ter tecido para pelo menos ficar próximo do de baixo, certo? Esse é o corte da base da cama. Aí o que eu fiz também? Só um minutinho. Voltando então. Aí o que eu fiz aqui? Como eu tenho um octógono, né? Os lutadores, eu tenho 8 lados. Então eu tenho 8 cortes do azul de 20, na verdade seria 26, mas eu gosto de deixar 1 centímetro para cada lado por conta da costura. Então eu tenho 28 centímetros
de largura por 23 de altura. Tenho 8 de 28 por 23 e 8 de 28 por 23. Essa é a medida. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a unção dos tecidos, desses aqui e desses aqui, e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá? A união desse, para depois a gente poder aplicar o zíper, tá ok? Então, gente, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu uni as 8 partes, tá? O azul com azul, né? Então, eu vim aqui e fiz o overlock e fiz a costura reta, ok? Então, eu tenho 8 partes iguais, tá? De um lado, essa é a parte de dentro da cama que eu vou botar, como eu havia mostrado antes, a parte redonda. Então, essa aqui é a parte de dentro. E eu tenho também as 8 partes já overlocada e costurada, unida, né, uma com a outra, que é a parte de fora. Lá na frente, não vai ser agora, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer essa união aqui. Porque antes disso, eu preciso fazer a parte do zíper. Para eu fazer o zíper, eu precisava primeiro fazer a união. Então, eu já fiz a união dos tecidos, né, dos 8 tecidos. Eu costurei aqui com linha azul. Eu optei em fazer a linha azul em tudo. Por quê? Porque fica bonito. Vou usar o zíper também marinho, né? O zíper de metro marinho. Eu passo depois a medida exata do zíper que eu vou usar. Ainda não tem, porque eu fiz a unção, então eu tenho que fazer a medida certinha e eu tenho que fazer as ponteiras, porque eu trabalho com ponteira de zíper, que é muito mais fácil. Depois vocês vão ver também por que é mais fácil de trabalhar. Então agora, como eu já fiz essa união, eu vou começar a botar o zíper. Na parte do zíper eu mostro a vocês como é que faz a ponteira e como é que a gente vai fazer essa união do zíper com a parte da caminha, tá bom? Voltamos de novo daqui a pouco. Então, gente, agora o que eu fiz? Eu fiz a junção do azul com o zíper, tá? Vamos lá. Mostra aqui pra mim, por favor. Aqui eu preguei o zíper. Como é que você prega o zíper? Você pega o zíper, vira ele ao contrário, no tecido de frente, esse aqui de frente, você pega ele assim, faz a primeira costura, né, daqui até o final, e depois você vira e rebate ele todinho na costura também, daqui até o final. A quantidade de zíper que eu usei aqui foi 1,91 m, se não me engano, peraí. É isso mesmo, 1,91 m. Então, o que eu faço com o zíper? Eu faço uma ponteira, porque eu prefiro trabalhar com ponteira. Porque no acabamento fica muito mais fácil de você fazer um acabamento bonito e fica muito mais bonito com uma ponteira. Então, vocês vão fazendo com ou sem e vão testando para ver o que é melhor para vocês. Eu prefiro com, porque para mim é mais fácil, mais prático, mais bonito e o acabamento para mim é perfeito. Ok, então eu peguei e fiz, coloquei o zíper e também juntei a parte branca do tecido de âncora com o tecido azul de âncora. Fiz uma junção dos dois. Overloquei e fiz a costura reta, tá vendo? Então aqui eles vão ficar uma coisa única, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer o acabamento, que é a costura interna, para poder entrar os gomos do enchimento. Então, vamos lá. Eu pego a parte de cima, que é essa aqui, ó, viro, dobro e começo a costura a partir daqui. Vou marcar para vocês verem. Começo aqui a costura, posso deixar esse pouquinho aqui e tenho que deixar do restante esse outro pouquinho aqui aberto. Por quê? Vou explicar também. Então, a gente marca aqui. Deixa eu marcar aqui. Porque quando eu fechar, eu vou virar. Ó. Eu vou virar e ele vai ficar assim. E para entrar o enchimento, é necessário que tenha essa abertura.
Lá na frente vocês vão entender o porquê dessa abertura aqui, ó. Desse pouquinho aberto. É extremamente necessário ter aberto. Tem que deixar. Pelo menos esse dedo aqui, ó. Tá? Então, eu já tô fechando os gominhos. Um eu já tenho aqui. E com todos eu vou fazer igual. Ó, fiz no primeiro. Vou fazer no segundo. Marco. E viro. Marquei aqui, vou costurar a partir daqui, desse ponto, e vou costurar até aqui. E vou deixar o restante aberto, ó. Ele tem que estar aberto, porque depois, quando a gente tá finalizando, vocês vão saber por que que ele tem que estar aberto. Olha aqui. Eu vou fechar as partes de dentro, as internas, e mostro a razão e o porquê dele ter que estar assim. É necessário estarem abertos assim. Todos vão ficar assim. Então, eu vou pra máquina, vou fechar esse, vou fechar todos e volto pra mostrar o resultado. Então, gente, a gente tem aqui, né, o inteiriço, que é o de baixo com o de cima. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa parte do azul e essa parte do branco com âncoras. Eu pego no meio dele, ó. Eu faço uma costura aqui no meio, que eu boto um para um lado e o outro para o outro, ó. Porque pra mim é importante para poder finalizar depois. Fica bem bonito. Então, vamos nós. Ó, pego aqui, centralizei o meio, desço, seguro. Aqui, o interessante pra mim, eu não vou fechar tudo, não preciso, porque não tem necessidade, não precisa disso. Porque ele vai ter enchimento depois. Fecho aqui, tá? Pra eu saber aonde eu tenho que costurar. Deixo essa parte aqui sem marcar, porque se você marca essa parte, fica feio. Então, a gente desce aqui, ó, até a parte inicial do zíper, que é essa aqui, ó. E a gente vai fechar até aqui. Todos eles. Por quê? Ó. Quando a gente abrir, ele não vai ficar assim, tá? Porque vai estar costurado, vai ficar certinho. Eu vou fazer depois na máquina, vocês vão ver. Mas eu preciso dessa abertura aqui. Vocês vão entender por que depois, tá? Dessa abertura. Mas ele vai estar todo assim. Todo fechadinho. Toda a lateral dele fechada. O interno vai estar fechado. Da forma que eu expliquei aqui, ó. Aqui. Eu juntei um com o outro. Espera só um minuto. Só que me achar aqui, porque... Pra quem faz é uma coisa, mas pra quem tá ensinando a fazer é diferente. Então, a gente tem que ter... É diferente mesmo. Vamos voltar. Ó, vamos lá. Mais uma vez. Pra não ter dúvida, já vi tantos vídeos que eu fiquei tão chateada. Porque a pessoa começa a fazer um vídeo e na finalização ela não termina. Então, deixa a gente assim em estado de nervo, né? Eu fico. Então, voltando lá, ó. O tecido aberto, tá? Os dois juntos, mas aberto. Pegou a parte do meio, virou, segurou aqui, ó, marcou aqui a costura. Marcou até o final, marcou de novo. Deixei essa parte aqui, ó, vai ficar aberta. Vocês vão entender depois por que ela vai ficar aberta. Então, eu vou para a máquina agora, vou fazer todo esse processo, que é a costura de todas as partes, né, que são 8, e volto para vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, gente, eu já fechei todo por dentro, tá? Eu fiz a costura em todos eles, nas 8 partes, olha. Como eu havia dito antes, eu deixei mais ou menos um dedo aberto, né? Em todos eles, ó. Tá vendo?
Aqui o enchimento entra. Então, eu deixei em todos eles uma parte aberta, ó. Aqui. Todos eles. Só a parte das laterais que eu não posso fechar, porque eu vou ter que botar, eu vou ter que aplicar agora a parte de dentro, né? Eu vou ter que juntar, essa aqui são as laterais com o fundo. Então, eu queria somente mostrar a vocês como é que ficou, tá? Toda presinha por dentro, ó. Bem costurada. E é isso aí. Agora eu vou pegar a parte do fundo e a gente vai fazer a costura. Vou mostrar como é que a gente vai fazer a costura da parte do fundo com as laterais. Já já eu volto pra mostrar. Então, essa é a parte de dentro, né? É o redondo de dentro. E essa aqui é a lateral. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho que fazer a costura da parte de dentro com essa parte aqui de fora. Então, vamos lá. Vou mostrar como é que eu vou fazer isso. Deixa eu virar ao contrário, fica mais fácil. Às vezes, a medida de dentro não bate com a de fora. A de dentro fica um pouco maior. Mas aí você pega, vai lá no overlock, dá uma diminuída, que não tem problema nenhum, até você achar o tamanho exato. Eu fiz aquela medida de 70 por 70, que no final não ficou isso, ficou 69, com mais a sobra, justamente para que a gente possa encaixar o tamanho do meio, né, do centro, com a lateral. Tem que estar do tamanho exato. Então, normalmente esse tamanho aqui, ele fica um pouquinho maior. Aí você vai lá no overlock e pode tirar, que não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou pegar essa parte virada para baixo e vou juntar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, vou juntar. Vou deixar essa parte aqui um pouco aberta, porque no final, depois que eu fizer todo o redondo, eu vou ter que juntar essa parte daqui com a outra parte de lá. Então, deixa eu mostrar aqui fazendo para vocês verem. Vamos lá. Ó. Eu vou prender ele todinho aqui no redondo, no azul. No fecho, na verdade, estou fazendo isso no fecheclé, ó. Tô prendendo no fecheclé. Então, eu vou prender nele todinho e já mostro pra vocês como é que fica, tá? Pera aí. Então, gente, eu peguei e dei a volta no tecido todinho, tá vendo? Eu peguei a parte do azul com zíper, ó. Fiz toda a volta nele, toda. Então, a medida que eu havia feito antes ficou um pouquinho grande. Então, eu fui na overlock e diminuí. Porque não tem problema nenhum, que você tem que achar realmente a medida exata para poder ficar direitinho. Então, para finalizar aqui, o que a gente faz? Ó, aqui eu tenho uma sobra de tecido que eu deixei aqui nessa parte de cima justamente para poder fazer o acabamento da costura, certo? Então, o que eu faço? Eu vou para a máquina, vou passar uma costura em volta dele todinho, do redondo todinho, pregando a parte de baixo com a parte de cima, e depois eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer aqui. Depois que eu pregar tudinho aqui, que é no redondo, né, no fundo, eu vou vir aqui e vou juntar essa parte com essa. Tá vendo aqui, ó? Essa com essa. Isso já na máquina, tá? Pra fazer a costura. E eu vejo onde tá o final da costura aqui, ó. Do tecido que eu tenho. A quantidade de tecido que eu tenho é essa aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou ter que fazer a costura da parte de cima aqui. Aí eu venho, costuro isso aqui tudinho, até aqui em cima. Depois eu venho aqui, costuro o restante e vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer a costura e mostro como é que eu vou fazer pra finalizar isso aqui. Então, voltando aqui, ó, eu fiz toda a costura em volta. Aqui, ó. Eu costurei a parte de baixo com a parte de cima, certo? Aqui. Fiz a costura pelo zíper da parte de dentro, né? Parte de baixo com a parte de cima. E aqui, para finalizar, como eu havia dito,
para eu chegar no tamanho exato aqui, eu deixei um espaço para eu poder fazer esse acabamento do final, né? Então, como é que eu fiz aqui? Eu costurei, ó, esse lado até aqui, esse lado até aqui. Aí peguei as duas ponteiras, né, que é do zíper, juntei a última parte, ó, passei um overlock e passei uma costura reta. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras, né? Mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar, vou terminar esse redondinho aqui pra fechar, ó, como é que fica bonito finalizado aqui, ó. O acabamento, que bonito que fica. Fica certinho. Então, eu vou fechar aqui esse redondo e já volto com isso aqui pronto. Porque o que eu vou fazer? Depois que eu fechar esse aqui, eu vou pegar ele, como eu fiz com todos os outros, pegar no meio, dobrar, ó, e fechar. Fecho aqui com uma costura nele todo aqui, deixando essa parte aberta. Eu vou fazer isso aqui, fechar esse redondo e fazer essa finalização e mostro pra vocês verem. Então, gente, olha como é que fica bonito o acabamento. Olha aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o acabamento do zíper. Por isso que eu falo da importância da ponteira. Que quando você faz sem ponteira, fica muito feio e fica muito mal acabado. Então eu aderi esse sistema de ponteira porque deixa o acabamento bonito, fica bem feito aqui, tudo certinho, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu uni aqui a parte de dentro, né? Ó, uni a parte de dentro e finalizei a última lateral. Fiz uma costura reta, passei overlock e depois eu vim aqui dentro e juntei como eu juntei todas as outras e deixei um dedo de tecido aberto. Agora vocês vão entender o porquê, a importância disso aqui. Eu vou pegar a outra parte do tecido pra gente poder fazer já pra finalizar. Mas antes disso, vamos para a parte 2. Daqui o que vamos fazer? Eu já preguei o fundo no zíper. Então, o que eu faço agora? Agora eu vou pregar a parte branca do tecido no zíper também, onde eu preguei o primeiro tecido, ó. Essa aqui é a parte do zíper com o tecido do fundo. Então, agora eu venho aqui e vou prender toda a parte branca, juntando os três. Deu pra entender? Vamos lá de novo. Eu preguei o fundo da cama com a parte azul, ó, da lateral, certo? Preguei no zíper. Agora eu pego a parte branca, ó, branca, e vou pregar também. Eu vou fazer na máquina e trago pra vocês verem, tá bom? Então, ó, eu botei a parte branca toda presa com pregador, tá? Nas outras duas partes que a gente já tinha feito a costura, ó, que é do zíper da parte de fora, ó, com o fundo da cama, certo? Que é o azul. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma costura nele todinho em volta pra unir o branco com o fundo, ó. Aqui dá mais ou menos pra ver como é que tá ficando, ó. Aqui é a parte de dentro, e aqui eu escolhi a minha parte de dentro, e aqui é a parte de fora. Então agora eu vou passar a máquina em volta dele todinho, e depois a gente vai voltar pra fazer a finalização, que é a outra parte de baixo, que é o fundo dela, por onde vai entrar o enchimento. Vou fazer a costura e já volto. Então, gente, voltei. Prendi toda a parte branca aqui, ó, na parte do fundo e junto com o zíper. Então aqui a gente tem a parte de fora, ó, tá vendo? Parte de fora e aqui a parte de dentro. O que acontece? Agora eu preciso fazer
a parte que entra o enchimento do fundo. Então eu tenho que botar o outro redondo aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço. Eu pego essa parte, essa aqui, boto ela virada pra baixo, tá? Aqui, desse jeito. E vou ajeitando toda a caminha, ó. Ela tem que estar toda aberta, toda ajeitadinha, esticada por dentro. Aqui. Se ajeita, porque essas bordinhas vão entrar a costura do fundo. Então eu tenho que deixar ela esticadinha por dentro e a parte de baixo, ó. Eu vou pegar o telefone e vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar aqui, o redondinho dela. Peraí. Tá vendo? Ela tá redondinha, tá toda esticadinha na cama, aqui na mesa, porque vai entrar a outra, o outro fundo, que eu vou pegar pra vocês verem. Peraí. Então, gente, essa aqui é a parte de baixo, tá? A gente já tinha montado a caminha aqui já, toda arrumadinha para poder entrar o forro dela, que é a parte de baixo. Aqui o que que eu fiz? Eu pus um fecheclé para a pessoa poder abrir, tirar o fundo e lavar. Então vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar ela exatamente assim. O direito dela eu boto para baixo, tá? E vou prendendo toda ela naquela costura que eu já havia feito. Aqui, ó. De cabeça pra baixo mesmo, tá? Pelo avesso e pelo avesso. Aí eu vou arredondá-la todinha, ó. Vou botar nela inteira. Vou pregar ela todinha. Ó. Pra poder ir pra máquina fazer a costura. Aqui não tem problema se sobrar tecido aqui, depois passa no overlock e tira, não tem problema. O bom é sobrar, melhor sobrar do que faltar, porque se falta é um problema. Eu vou então fazer isso nela inteira, em toda ela, vou prender do jeito que tá aqui, vou pra máquina costurar e trago de volta pra vocês verem. Só vou mostrar antes de fazer a costura pra vocês verem que fica certinho, tá vendo? Olha só. Fundo e fundo. Eu consegui botar ela toda certinha. Tem algumas sobrinhas, mas não tem problema. Depois que você fizer a costura, se tiver sobra, é só passar um overlock que faz um acabamento bonito. Agora o que é importante aqui dentro a gente tem o zíper. Olha aqui a marca do zíper, tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado para não costurar o zíper, que se você costurar o zíper, ele não abre e você não consegue encher. Então o ideal é que você costure com essa parte daqui virada para cima e que você faça a costura em cima da própria costura. Você vem costurando em cima da costura, porque aí você vai ter a certeza que você não está fazendo a costura no zíper e não vai ficar costura para fora. Quando você desvirar a cama, não vai ter costura nenhuma aparente. Eu vou então fazer na máquina e volto pra vocês verem como é que ficou. Ó, já costurei tudo. Já fiz toda a volta com a costura reta. E já fiz o overlock do acabamento, tá vendo? Toda nela. É muito importante você fazer o overlock. E se você não tiver overlock, você faz o zigue-zague. Porque se você não faz, solta. E quando for lavar, estraga. Então tem que ter um acabamento bonito, não adianta. Então aqui, agora a gente vai abrir. Eu tenho a parte do fecho, ó. Vou desvirar ela todinha agora. Ó, desviro. Aqui é meu fundo. Esse aqui é o meu fundo, certo? Aqui é a parte de fundo ou frente. Você que vai escolher qual a parte que você quer botar. Eu gosto muito dos dois, mas eu optei em colocar o azul pra frente, como fundo. Então, eu vou usar o azul. Mas aqui é só pra vocês verem o acabamento, tá? Ó. Aqui, ó. Não tem uma costura aparente, ó.
Olha o acabamento do zíper, que bonito que fica. Ó, tá vendo? Você não vê uma costura, tanto na parte de dentro como na parte de fora. Olha aqui. Não tem uma marca de costura, nenhuma, nada. Então, você tem um dupla face, você pode usar no lado azul e pode usar no lado branco. Tudo com costura interna, que ninguém vê. Aí aqui você abre para poder botar o enchimento. Ó, ela abre inteira para botar o enchimento. Aqui que eu falei para vocês que era importante deixar isso aberto, tá vendo? Porque aqui a gente tem a parte do zíper e a parte do enchimento. Aí você enche, ó. A costura é toda interna, ninguém vê, olha aqui. É toda interna. Ela aparece em algumas partes a parte do azul, porque o tecido é azul. Eu optei em usar a linha azul, porque fica mais bonito, enfim, um acabamento bonito. Então, aqui eu tenho ela inteira aberta para botar os meus gominhos de enchimento. Ó, os 8. Essa é a parte de dentro, que você pode usar também como parte de fora. E aqui eu tenho a outra parte, que vai entrar o enchimento do fundo. Aqui, ó. Toda costuradinha também. Feita no reto e no overlock. Então, não tem perigo de soltar, não tem perigo de descosturar, porque primeiro eu uso a linha de pesponto. Eu prefiro porque é mais forte, então a costura fica bem resistente. Você pode lavar. Obviamente que é bom lavar, se for lavar na máquina, que lave no suave, né? Não lave naquela violência, porque senão realmente é complicado. Mas eu recomendo particularmente lavar na mão. Mas quem não tem tempo, quem quiser lavar na máquina, ok, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso, tá vendo, ó? Toda costuradinha, resistente, não tem costura aparente. Então, aqui é a parte do enchimento, o zíper do enchimento. Que eu pus, eu consegui fazer essa costura desse acabamento aqui, pra quando a gente colocar a caminha virada desse lado, não ter problema. Porque aí o zíper não vai machucar o seu cãozinho, entendeu? Então, agora a gente vai fazer o enchimento. O enchimento é a mesma coisa que a medida da cama. A gente tem aqui 28 por 23, né? 28 por 23. Então, vocês botem 1 centímetro a mais de cada lado no enchimento para ficar bem fofinho. Então, ao invés de fazer 28, faz 29... desculpa. Aqui, já fechada, ela ficou 26. Então, vocês podem botar 27 de enchimento, 27 de largura, com 23, ela tem 23, você pode botar 24. Aqui você bota 27 de largura com 24 de altura no enchimento, certo? Então, anotem aí e vamos ver a parte do fundo, o tamanho que vai ficar. Peraí. Tamanho real, agora que ela já tá feita, né, que tá pronta, a gente vê o tamanho real que ela vai ficar. Vamos lá. Deixa eu ver o tamanho que ficou. Tem que sempre dar uma sobra a mais, porque como a gente quer que fique fofinho, né, e confortável, ó, pode botar aqui 64. 64 por 64. Então, você faz o enchimento 64 por 64 no redondo, naquela medida que a gente havia feito aqui. Se você quiser fazer o fundo de molde, não tem problema. Você pega o TNT, fecha a caminha toda, aqui, bota o TNT embaixo e faz a marcação com a caneta e, enfim, vai ficar um pouquinho maior, mas quanto maior, melhor. Tendo sobra, melhor, porque você vai deixar a cama mais fofinha. Então, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer o enchimento e volto pra gente ver ela pronta. Então, gente, esse aqui é o resultado final da nossa caminha octogonal, né? Ela é toda fofinha, ó, toda fofinha. Essa é a parte branca, onde tem o zíper, que a gente abre e bota o enchimento.
Como eu fiz um acabamento aqui de almofada, então ela fica, o zíper na verdade fica tapadinho, então ninguém vê e o cachorrinho também não se machuca, porque não tem ponta, não tem nada. Então esse é o lado da parte branca, que pode ser usado assim. Agora tem o outro lado, que é o lado azul, que é o lado do zíper principal dos enchimentos aqui. Então cada gominho, né, tem o seu enchimento próprio. E aí a gente pega e vira ao contrário. Aqui a gente tem o outro lado da caminha. Caminha não, que ela ficou uma camona, né? Parece uma boia realmente de mar. Ficou uma graça, eu realmente adoro. E é isso aí. Essa é a finalização dela. Então vocês têm o lado branco de âncoras e o lado azul de âncoras. Pode usar os dois. É lavável. Ela é... Vou tirar todos os enchimentos para vocês verem, tá? Como é que funciona. Aqui é a parte do fundo dela. A gente tira o enchimento. Eu fiz em azulzinho também, né? Pra dar uma bossa. Aí... vira ao contrário. Abre o zíper. E tira pra lavar. Aqui. Tirou pra lavar. Tira todos e bota pra lavar. E depois seca, recoloca tudo de volta e vira a mesma caminha. Ok? Então é isso. Essa é a finalização da cama. Então, gente, essa foi a finalização da cama octogonal. Eu espero de coração que vocês realmente tenham gostado. Eu fiz com o maior amor, com o maior carinho, como em tudo que eu faço na minha vida, porque eu acho que esse é o sentido do nosso trabalho, é o amor que a gente bota em tudo que a gente faz. E eu vou deixar o meu Instagram, Raques Fernandes, tem também o meu Facebook, Raquel Fernandes. E se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem, me mandar direct, que eu respondo a todos. E curtam, curtam, divulguem. Se realmente tocou o coração de vocês, bota pra frente, porque o que é bom, o que é feito com amor, realmente a gente tem que valorizar. E é isso. E toda semana eu vou estar postando vídeos novos com caminhas diferentes. Toda semana vai ter uma caminha nova diferente. E é isso. Muito obrigada a todos que compartilharam meu vídeo e eu aguardo vocês. Obrigada, um grande beijo.